vou falar em português. Je vais parler en portugais pour que le professeur Danilo puisse être davantage à l'aise. Danilo, lembra-se que eu trabalhei em São Paulo com uma medida cultural no Consulado-Geral da Suíça, que é um consulado de grande importância, considerando que São Paulo é a maior cidade da América do Sul e que todas as grandes empresas multinacionais suíças estão ativas no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. O SESC foi o meu mais importante parceiro no meu trabalho de divulgação da produção artística e cultural suíça contemporânea. Descobri uma rede incrível de unidades na cidade e no estado. Podem ver no vídeo que vai passar aqui atrás de nós imagens das unidades do SESC. Atividades nas 36 unidades do SESC em São Paulo. O SESC é um modelo que não existe em nenhum outro país. O Danilo vai nos explicar qual é este modelo. Claro. Gostaria de salientar que existem SESCs em todo o Brasil, mas, ao meu ver, nenhum tão inovador e diversificado quanto o sistema SESC no estado de São Paulo. Danilo, o que faz do SESC uma instituição tão peculiar e tão única? Bom, obrigado, Catarina. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse encontro que discute toda a comunicação e a presença dos museus nas sociedades, e agradecer o fato do SESC, da instituição que eu represento, estar presente nessa discussão como uma instituição que tem conexões com essa questão da presença da cultura e da arte nas sociedades, e o seu papel e o seu significado. Agradeço a Corina Estrada o fato de ter me convidado para esse momento e fico muito agradecido por poder divulgar e mostrar o trabalho que o SESC realiza no Brasil, em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, e de certa forma oferecendo uma ideia, uma proposta para o mundo inteiro, de certa maneira, na medida em que nós temos uma ação muito forte ligada à cultura, à difusão cultural, às artes em geral, às artes visuais, às artes cênicas, a todas as artes, de uma maneira muito clara, objetiva e forte. Nós fazemos esse trabalho através das unidades. No caso de São Paulo, são 36 centros culturais que dispõem de toda uma infraestrutura voltada para as artes, para a atividade física, junto com outras ações culturais, além de toda a infraestrutura necessária para poder reunir as pessoas, envolver as pessoas do ponto de vista das necessidades das pessoas. Alimentação, a convivência, o esporte, toda a atividade intensa que essas unidades todas oferecem em todo o estado de São Paulo e no Brasil inteiro, mas eu foco a minha ação, a minha atividade no estado de São Paulo, porque eu sou responsável pelo desenvolvimento do SESC no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, em todo o interior, que são inúmeras cidades que correspondem mais ou menos a pouco mais que 20% da população brasileira, 44, 45 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Mais ou menos metade na grande São Paulo, na grande cidade de São Paulo, e o restante pelo interior afora. Essas unidades dispõem, como disse, de todo um equipamento, de toda uma infraestrutura voltada para as artes. Teatros, salas de exposições, oficinas, todo um trabalho ligado ao mundo das artes em geral, das artes cênicas, das artes plásticas, das artes visuais, da música, música, teatro, dança, enfim, toda essa atividade. E, ao mesmo tempo, toda uma infraestrutura voltada também para a convivência, para a alimentação,
para a saúde, para a questão ambiental, que nós vemos aí nesse momento, e também para a atividade física. Atividade física que eu refiro esporte e a atividade física voltada para todas as idades, desde a criança até o mais idoso, para todas as gerações. Isso é importante que seja dito, porque a convivência dessas gerações faz parte também dessa nossa proposta, não é? É importante ressaltar que isso é aberto para a população toda, de modo geral, para a população mais carente, que tem menos possibilidade de acessibilidade para esse tipo de oferta, assim como para as classes médias e para todos os trabalhadores de modo geral. Também é importante ressaltar que a acessibilidade, a facilidade do acesso é fundamental nesse sentido. Portanto, trata-se de uma instituição que não cria nenhuma barreira, nenhuma dificuldade, nenhum esquema de, digamos, de controle do ponto de vista da presença, a não ser o controle necessário para a segurança, para evitar qualquer tipo de abuso, de violência, etc., dentro das unidades. Mas, do ponto de vista da acessibilidade, essa questão da acessibilidade é uma das nossas orientações mais fortes, mais presentes, mais permanentes. Acessibilidade a quem? A todos, desde o mais simples, do mais pobre, do menos, que tem menos condições, até os mais classe média, aqueles que têm condições de poder frequentar também. Então, Sim, a acessibilidade é universal. Para isto, tem recursos para atingir estes objetivos, Claro, tem todos os recursos humanos. Toda a proposta nossa, ela é baseada nas premissas básicas de uma instituição que tem recursos, que tem meios para obter esse tipo de resultado, não é? Seja do ponto de vista financeiro, nós temos uma arrecadação compulsória que vem das empresas, obrigatoriamente, como disse, né? É uma contribuição que significa um valor importante. Esse valor corresponde a 1,5% sobre a folha de pagamento de todas as empresas comerciais e de serviços do país, né? Isso é uma lei estabelecida no ano de 1946, do século passado, que visava, sobretudo, criar essa estrutura em todo o Brasil, de modo que pudesse oferecer esse tipo de serviço. O segundo aspecto é que nós temos recursos humanos, pessoas preparadas na sua formação, no seu conhecimento, né? Trata-se de pessoas com todo o preparo. Somos 7.000 funcionários no estado de São Paulo, claro, cada um na sua específica atividade, e temos recursos do ponto de vista de infraestrutura, de equipamentos, né? De espaços destinados a essa finalidade, criando espaços através de todo um cuidado, usando a arquitetura de modo acessível, de modo educativo, de modo que a arquitetura funcione também como um elemento de preparação, de educação, de desenvolvimento das pessoas. Aí estamos vendo a exposição da Marina Abramovic, que fizemos há algum tempo lá no Sesc Pompeia, com debates, com discussões, etc. Então, há recursos, mas, sobretudo, o que há de mais importante em tudo isso é o objetivo da instituição, a finalidade dela. Para que ela existe? Ela existe com o objetivo de proporcionar um programa de bem-estar social, social welfare, que tem como finalidade tornar a vida das pessoas melhor. Portanto, aquilo que dizia agora há pouco um conferencista, trata-se de algo que procura transformar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, dos trabalhadores e da população em geral. Então, não se trata apenas de uma instituição que oferece ações culturais, mas é uma ação cultural que tem uma finalidade, que tem um objetivo, que tem uma perspectiva efetiva. E isso, em termos de números, são números muito significativos na nossa realidade no Brasil, porque tudo no Brasil, pelo fato de termos uma população de mais de 200 milhões de habitantes,
no estado de São Paulo, mais de 44 milhões de habitantes. Tudo isso significa atingir um público muito grande. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas que frequentam por mês nossas atividades, né? 2 milhões de pessoas que são também inscritas, né? Que são filiadas à ação do SESC através de um documento próprio. Então, toda essa ação nossa tem esse objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Bem-estar social, onde a cultura e as artes têm um papel absolutamente central, né? As artes em todos os seus sentidos, as artes em todas as suas linguagens, não a arte apenas numa linguagem ou noutra, mas em todas as linguagens. Nós somos ecléticos, nós trabalhamos com a ideia de contemplar todas as tendências, de respeitar todas as tendências, de valorizar do hip-hop, da música mais, digamos, atual, sim, da juventude, da periferia de São Paulo, do pessoal que vive questionando e discutindo as questões, até a ópera clássica, até os grandes nomes, até os grandes figuras da cultura mundial. Então, é importante colocar esse dado, porque trata-se de uma instituição que lida com esse ecletismo de maneira muito forte, muito presente, muito significativa. Temos uma relação forte, viu, Catarina, também com todos os museus de São Paulo. Temos uma relação intensa com a escola pública, que atinge, sobretudo, as camadas mais populares. Então, esse é um estudo, um cuidado muito grande para que esse recurso, esses meios que o empresariado brasileiro paga, seja utilizado de maneira produtiva, usando sempre todos esses mecanismos da cultura, da atividade física, do esporte para todos. É importante ressaltar que o esporte para nós não tem o significado apenas do esporte de excelência, né, de alto rendimento. Importante, mas não é o que nós fazemos. É o esporte para todos, esporte pour tout. Esse esporte que atinge todas as pessoas, né, que desde a criança até o mais idoso. E isso é importante também ser ressaltado. Então, essas atividades todas significam um programa intenso. Agora, o fulcro, o centro, a finalidade central tem sempre um caráter educativo. Isso que falava agora há pouco também o nosso palestrante, que falava da arte, do museu como escola e a escola como museu, como arte, né? E essa transversalidade de ter a ação artística, a ação que nós realizamos, com caráter educativo, levando informação, levando questionamento, levando provocação, levando discussão e, ao mesmo tempo, trazendo para dentro do SESC todas as informações, todo o material necessário para que a gente possa aprofundar e ter uma discussão cada vez mais séria. Sim, o senhor Danilo falou do poder transformador das vossas atividades, então nos fala da educação, como é que é organizada a educação e em tudo como sendo uma característica do SESC. É verdade. Sim. Esse caráter educativo, para nós, está no centro da nossa proposta. Nós não temos uma escola regular. O SESC de São Paulo não atua como escola regular. E outros SESCs pelo Brasil afora, em outros estados brasileiros, têm também escola regular, né, de primeiro e segundo grau, que nós chamamos escola fundamental, que inclui o ensino básico, que tem a fundamental, e o ensino médio. Mas não é o caso não é o nosso do caso. SESC São Nós Paulo. trabalhamos com o chamado educação informal, com aquela educação que acompanha o ser humano desde o momento que ele nasce até o momento que ele deixa de existir. Então, é importante ressaltar que a educação está presente em todo o processo, em todo momento. E nós temos outras atuações que complementam essa questão ligada à cultura e às artes, de modo geral, e também à atividade física, como eu mencionei aqui. Nós lidamos com a saúde. Vocês podem ter visto aí alguma imagem que diz respeito a todo o cuidado com a questão da saúde. Sim, nós lidamos com a questão da alimentação, nós lidamos com a questão da convivência, sobretudo com a convivência
entre as diversas gerações que convivem no mesmo espaço de maneira bastante intensa. Então, essa presença do SESC para nós é exemplar no sentido de ser muito específica. Eu me lembro que algumas vezes eu recebi algumas pessoas de outras partes do mundo que estranhavam um pouco o fato de nós termos uma estrutura cultural, né, com artes, né, escola, com cursos, com atividade de exibição cultural, de difusão cultural, teatro, uma área de exposição e, ao mesmo tempo, uma área esportiva próxima. E estranhava o fato de termos isso. Para nós, essa mistura, esse cruzamento de clientelas, de tribos que nós chamamos, de diferentes interesses, é fundamental para que exatamente as pessoas possam ter as oportunidades de ver o desenvolvimento das coisas de maneira bastante mais ampla. A aventura humana é muito grande, o ser humano tem muitas capacidades e muita gente se descobre, muitas vezes, vendo, participando, e esse dado de ver primeiro, participar depois e se envolver na própria criação é esse processo que leva muitas vezes as pessoas a se desenvolverem, a se tornarem cada vez mais partícipes de uma sociedade que precisa transformar, especialmente uma sociedade como a nossa, que vive problemas tão graves do ponto de vista dos seus desequilíbrios. Sim. Sim. Eu gostaria de mencionar as atividades excelentes do SESC no domínio das artes visuais, tendo programado exposições com artistas de calibre internacional, como a Marina Abramovic, que acabamos de ver numa performance do princípio da carreira dela, Sophie Kahl, Robert Wilson, Barthélemy Togo, Christian Boltanski, Olafur Eliasson, Isaac Julien, Vincent Moon e, claro, muitos artistas brasileiros de renome internacional, como Augusto de Campos, Nuno Ramos, Geraldo de Barros e tantos outros, porque também a produção histórica local e contemporânea brasileira e local tem grande importância no papel de educação do SESC. Essa ideia, né, Catarina, do intercâmbio é essencial no mundo das artes e da cultura. Não adianta nós termos um grande esforço apenas local, no sentido de desenvolver localmente, dar todas as condições para que os artistas locais, para que as pessoas... Isso é importante, mas não é suficiente. É fundamental esse intercâmbio, essa troca, essa presença e muitos que são conhecidos no mundo inteiro, que realizam trabalhos importantes na Europa, na Ásia, em qualquer parte, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, tem sempre um acolhimento lá no SESC, lá no Brasil, para poder trocar, para poder receber, para que nós possamos receber essas informações em loco. Nós não somos um país como, por exemplo, os países europeus, que em qualquer museu tem obras bem sérias, antigas, clássicas, não é? Em qualquer sala de um museu como o nosso aqui do Louvre, você está vendo coisa do século 11, 12, 13, 14, 15, vem chegando, né? Nós não temos essa capacidade, essa possibilidade. Temos alguns grandes museus, sem dúvida nenhuma, mas são museus que receberam coleções importantes. A maior coleção de arte europeia, talvez no sul do Equador, esteja em São Paulo, no MASP, né? Onde eu tenho o prazer de ser também membro do seu conselho. Mas a questão central é que essa oportunidade é mais rara. Portanto, a convivência com a cultura do mundo inteiro é fundamental. E tem um dado fundamental também que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte: nós lidamos muito com a questão da acessibilidade. Acessibilidade significa dar oportunidade para que todos possam conhecer, possam entrar, possam chegar. Até do ponto de vista conceitual da nossa arquitetura, sabe, Corrine, nós temos o cuidado de abrir as portas, de ter isso absolutamente permeável, acessível, para que as pessoas possam entrar sem barreiras. Alguém pode dizer, como é que fica a questão do controle da violência?
e dos perigos. Claro, nós temos muito cuidado com isso, estamos atentos, observando, através de toda a tecnologia que hoje é colocada à disposição para que isso possa acontecer. Mas é importante ter, e o Sesc Pompeia, que já passou aqui algumas vezes, é uma rua que entra, não é? A permeabilidade com a rua é quase que imperceptível. É como se você estivesse andando pela rua e entrasse no Sesc de maneira natural. Sim. A mesma coisa está acontecendo no novo Sesc que nós estamos abrindo no centro de São Paulo, próximo do Teatro Municipal da cidade de São Paulo, que é bem o centro, o coração de São Paulo. Ali estamos abrindo um outro Sesc, na rua 24 de Maio, é exatamente um antigo prédio comercial, transformado numa unidade do Sesc, que fica numa esquina, no corner, numa esquina, e a passagem de uma rua para outra pode ser feita como se fosse uma galeria por dentro do Sesc. Está sendo construído com essa intenção, das pessoas passarem por dentro, Sim. terem a possibilidade de ter acesso às coisas que estão acontecendo ou que são anunciadas ali de uma maneira natural. Sim, então esta acessibilidade dá abertura à inclusão, que é tudo Total, o que nos à preocupa, inclusão. não é? É. E antes de abrir para as perguntas da plateia, Pois não? eu gostaria de imaginar com vocês outros modos de pensar o museu, neste caso no contexto europeu, tendo em mente o modelo do Sesc. E eu acho que o museu deveria estar integrado na planificação urbana de uma cidade ou de um bairro e poderíamos lhe dar a mesma importância no papel da educação do cidadão do século XXI quanto os estabelecimentos de ensino ou de esporte. E um exemplo aqui que poderia ser feito na Europa, por que não construir uma piscina no jardim do museu para que a juventude e os adultos todos pensam também em frequentar o museu num dia de lazer. E por que não uma equipe de dentistas, nutricionistas e outros profissionais da saúde no local, como acabamos de ver agora, para também considerar o bem-estar dos frequentadores. Isto tudo presenciei pessoalmente nas unidades do Sesc.